gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Pensar em história do Brasil, grosso modo, a gente está pensando em 3 períodos: colônia, império, república. Cada um desses 3 períodos tem subdivisões. Então a gente vai organizar as subdivisões e dentro da cabeça de vocês é importante que quando você vê uma questão, se encontra com uma questão, você consiga saber em qual dos 3 períodos está. Então colônia vai do descobrimento até a independência, império vai da independência até a proclamação da república, república vai da sua proclamação até os dias de hoje. Então, colônia a gente divide em alguns períodos, a gente pode pensar cronologicamente assim, século XVI e XVII, XVII e XVIII, e aí talvez a crise da colonização ali para o comecinho do XIX, e a nossa independência é começo do XIX, né? primeira e segunda década do XIX, é o período de transição para a independência, a proclamação de independência em 1822. O Império tem 3 fases: primeiro Império, Regência, Segundo Império. Depois, quando acaba o Segundo Império, começa as fases da República, que eu divido de uma forma que não é a majoritária na historiografia, uma forma de organização mais ou menos minha. Me inspirei em alguns autores, mas enfim, a gente vai falar disso depois. Então, primeira República, segunda, terceira, quarta e a de hoje seria a quinta, né, de Sarney até hoje. Então, a quinta não tem no material, mas a gente faz, havendo tempo, amanhã a gente faz ela, nem que eu passe na lousa para vocês. Tá? Então, quando a gente começa a falar da história do Brasil, a gente tem que pensar em alguns aspectos anteriores, antecedentes. A prova de vocês, o programa da ESA, na verdade, ele começa bem diretamente a falar sobre a pré-história do Brasil. Então, eu vou pegar aqui algumas imagens só para ilustrar algumas coisas para vocês. Aqui. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiro vamos discutir essa ideia do que é pré-história, até porque na programação de história geral que a gente vai fazer, a gente não começa nesse ponto. Grosso modo, história significa todo o período de tempo a partir do qual se inventou a escrita. Então, a escrita vai registrar os eventos, né? Então, aquilo que acontece antes da escrita não pode ser registrado, então se perdeu, né? Então, até uma frase do historiador muito famoso, que é o Marc Bloch, francês, ele fala que a história é cativa da memória. Então, lembrar, ou melhor, estudar o passado é estudar uma lembrança. Tem que ter uma fonte para a gente poder estudar. Agora, quando a gente fala em pré-história do Brasil, o negócio fica um pouco mais delicado para definir. Primeiro porque, quando começaria a história do Brasil? Seria com os indígenas? Seria com a descoberta do Brasil, com a colonização? Então, se a gente usar o mesmo critério, e esse critério que é usado na prova da ESA quando isso aparece, a história só começou, grosso modo, com a escrita. Então, pensando no Brasil, adotemos o mesmo critério. E a escrita no Brasil começa a partir da chegada dos portugueses, da colonização, sobretudo a partir ali da década de 1540, com os jesuítas, que vão começar a organizar a língua indígena de uma forma escrita e registrar as coisas. Então, pré-história do Brasil seria toda a história anterior a esse registro escrito, né? Portanto, quando a gente está pensando na prática, a gente está pensando que toda a história indígena brasileira, tudo aquilo que aconteceu com o povoamento, a organização antes da colonização é pré-história. Não porque a gente está usando um critério europeu que fala que apenas depois que os europeus chegaram que é história. Não. A gente usa o mesmo critério que se usa na história universal, a história é registrada pela escrita. Então, a escrita no Brasil, por coincidência ou não, vem depois da colonização. Então, a gente está falando, grosso modo, de civilizações e povos que vão acontecer antes da colonização. Então, o que eu chamei para você de ocupação pré-histórica do Brasil tem a ver com os povos que aqui estavam antes da chegada de Cabral. Então, vocês podem pensar também que seria história pré-cabralina, né? Então, alguma coisa que veio antes de Cabral, uma história pré-descobrimento. Então, o termo seria referente a essas duas coisas.
Já começando aqui então, primeiro ponto, as culturas são seminômades, dá uma destacada nisso aí, dá uma grifada em seminômade. E a gente vai discutir alguns termos que podem se utilizar nas provas com relação a isso. Então vamos pensar primeiro no que é nômade. Vocês devem lembrar aí da escola e tal, que nômade é aquele que não... Oi? Exatamente, que não tem um lugar fixo, portanto ele fica perambulando, né? O termo técnico seria ele vai migrar de acordo com a disponibilidade de alimentos e a água, e, enfim, conforme não tem agricultura dominada, por isso é o que gera o sedentarismo em matéria de história internacional. Então o nômade seria aquele que não tendo o domínio da agricultura vai depender da disponibilidade de alimentos para poder se fixar, portanto acabando os alimentos ele muda de região. Daí a gente pode concluir algumas coisas. Por exemplo, se o cara tem que ficar mudando de região de tempo em tempo, ele não vai ficar 30 anos construindo uma casa, uma pirâmide, alguma coisa que o valha. Então, essa questão da engenharia, da arquitetura, das construções, só vai existir a partir do momento que os seres humanos sedentarizam, que eles ficam parados, fixos, em um lugar só. Né? Aqui a gente não está chamando de nômade, está chamando de seminômade. Isso quer dizer o quê? Ele não é nômade no sentido de ficar perambulando por vários lugares ao longo do tempo. Ele é seminômade, ou seja, ele é como se não tivesse com os dois pés perambulando, está com um só. Como assim? Brasil tem Mata Atlântica, certo? Região litorânea, sobretudo. Então, esses indígenas, eles não ficavam perambulando pelo território atualmente brasileiro aleatoriamente. Eles tinham aldeamentos no litoral e aldeamentos em cima da serra. Não importa qual lugar seja. Você vai ter um litoral brasileiro que é plano e vai ter sempre serras que são também mais recentes, né, em matéria geográfica, e eles vão ficar andando entre esses dois lugares durante as estações do ano. Então imagina que tem uma estação de mais seca, e aí nela, bom dia, nela eles ficam no litoral. E aí numa estação mais quente, talvez mais chuvosa, eles sobem a serra e vão para o interior. Então não é que eles são nômades aleatoriamente, eles são nômades entre dois espaços nos quais eles se fixam a depender da estação do ano. Isso aqui é um ponto interessante. Né? Então, baseado em caça e coleta, essa ideia de caça e coleta está ligada, se a gente comparar com a pré-história mundial, né, seria ali na África, a gente estaria pensando num período paleolítico da história. Então, por isso que é comum também que se chame os indígenas brasileiros de paleoíndios. Né? Então, isso quer dizer o quê? O período paleolítico na pré-história universal seria o período anterior à fixação. Né? O período neolítico ele seria o período onde aconteceu a sedentarização e, a partir dela, uma série de transformações. Então, o paleolítico ele é marcado pela caça, pela coleta, ele é marcado pelo nomadismo. Quando chama de paleoíndios, está falando a mesma coisa, que apesar deles terem caça e coleta, eles não têm agricultura. E aqui vai uma interpretação que é bem típica da historiografia brasileira, de falar o seguinte: esses índios não tinham agricultura não porque eles não a conheciam, porque conheciam e plantavam. Eles não utilizavam dela porque não precisavam. Porque a Mata Atlântica e a região que a gente está em matéria de paralelo, né, região equatorial, subtropical, tal, essa região toda ela é muito rica em vegetação, então vai ter fruta, vai ter animal, vai ter planta, vai ter um monte de coisa, e ele não precisa se preocupar em produzir agricultura, diferentemente de a gente pensar numa região desértica como o Oriente Próximo, de onde vem a humanidade primordialmente. Né? Então, os dois termos estão nessa situação aqui. Então, vamos começar pelos chamados povos dos sambaquis. Deixa eu te mostrar primeiro o que é um sambaqui. Isso aqui, ó. Você pode ter passado por vários no litoral. Aqui de Caraguá, mais para o norte, tem parques que tem sambaquis. O que é isso? Então, é o nosso vestígio arqueológico mais antigo de ocupação humana no Brasil. Então, cerca de 2.500 anos atrás. Isso é uma construção artificial. Pode parecer, essa foto que você está vendo aí, pode parecer que é uma montanha natural com vegetação, mas em toda a região costeira do Brasil, onde havia ocupação
indígena, isso acontecia. Isso não é uma montanha feita de areia, isso aqui é um amontoado de ossos, de conchas, né? Então, era artificialmente feito, nós não temos a menor ideia do porquê, e aí é muito comum na historiografia que quando você não sabe o porquê das coisas, você fala que é por um motivo ritualístico, religioso, né? Então, sei lá, daqui a 6.000 anos, quando alguém for escavar a Disneylandia lá em Orlando, vai encontrar um Mickey gigante e vai pensar que nós adorávamos a uma divindade, que era um rato preto gigante com gravata. Então nós não temos a menor ideia do que era isso. O fato é, enterravam, ou melhor, sepultavam as pessoas ali, e tinha aí conchas, objetos quaisquer que são típicos do litoral e feitos também com base em calcário. E aí esses aterros elevados, compostos por esse material, que a gente chama de sambaqui. Depois, entre os séculos V a XV da nossa época, então já da era cristã, a gente deu um salto aqui, vai de uns mil e poucos anos, nós temos a cultura marajoara. Essa cultura, ela tinha povos sedentários agrícolas, e aí vamos pensar em algumas coisas aqui, focando na prova de vocês. Então, como isso está bem descrito no edital da ESA, essas questões dos povos indígenas, dá uma grifada para mim em cultura marajoara. Aí vamos grifar só algumas palavras-chave. Sedentários. Então, se eles são sedentários é porque tem agricultura. Aí você grifa ali depois produtores de mandioca e arroz selvagem. Arroz selvagem não é um tipo de arroz que se você encostar a mão te morde, não tem nada a ver. A ideia é que é uma... Já viu plantação de arroz? Sabe como faz? Planta na água. O arroz você faz uma grande piscinona assim, artificial, mas na terra, e você planta dentro d'água. Então o arroz que a gente tem hoje, tanto que quando você vai no mercado comprar arroz, está lá tipo A, tipo sei lá o quê, tipo 1, tipo 2. Então esse arroz selvagem era bem diferente do que a gente tem hoje. Região, Foz do Amazonas e Ilha de Marajó. Então acho que é interessante também se marcar essa informação da região, né? Então aqui a gente vai passar por várias culturas e vários povos, e eu não vou aprofundar mais do que o necessário com base nas questões que já caíram disso na ESA. Então a gente não precisa ficar preocupado com nada além disso. Cultura de Santarém, atualmente seria o Pará. Então ela é meio contemporânea, a cultura de Marajó, né, séculos X ao XVII. E aqui nós temos a produção de cerâmica, os chamados muiraquitãs. Olha esse mapinha rapidinho aqui, a gente vai encontrar Foz do Amazonas, a região de Marajó. Aqui nós temos cerâmica desse povo. E aqui, na região do Pará, esses são os muiraquitãs, que são objetos que são produzidos pelos indígenas dessa época e que vai ser chamado de cultura tapajônica. Tapajônica por conta de uma etnia indígena chamada Tapajós. Até hoje existem, então não é um nome que a gente não tenha familiaridade também. E aí a última cultura que a gente vai falar é a do Xingu. Ela está na região do Mato Grosso atualmente. É uma cultura típica do século XIII ao XVII. Aqui, ó, esse mapa horroroso mostra onde está o Parque do Xingu hoje. E a grande característica dessa cultura, que você pode usar para diferenciar das outras, é uma certa urbanização. Então eu coloquei no material para vocês cultura urbana, porque eles desmatam a floresta para criar esses clarões que vão ser as suas aldeias. Então aqui nessa foto você está vendo que ele tem as ocas grandes lá atrás, mas que os indígenas estão numa região que é solo nu, não é floresta. Então até se olhar de cima, ó, você vê que eles desmatam a floresta, fazem como se fosse uma fortaleza natural em volta da tribo, e da aldeia, melhor dizendo, e aí dentro vão criar esse aldeamento. Então nós temos grandes vilas com muitas pessoas, a gente tem dados aí de cerca de 1.000 habitantes por vila, e vou insistir novamente na agricultura da mandioca. Então a mandioca é um negócio interessante, tá? Durante todo o Brasil colonial, um produto muito importante e muito utilizado, porque como é uma raiz, ela não precisa lá de grandes condições de solo nem de clima para poder se desenvolver. Então a mandioca era chamada durante 300, 400 anos de o pão da terra.
Então a mandioca é muito versátil, dá para fazer muita coisa com ela. Dá para comer ela, né, a raiz em si, cozida, frita com cerveja, muito bom. Mas enfim, dá para fazer farinha de mandioca, dá para fazer tucupi, dá para fazer um monte de coisa. Então, olá, bom dia. Então, chama-se de o pão da terra justamente porque ela consegue reunir características de versatilidade culinária que só com mandioca você consegue fazer uns 4, 5 produtos. Né? Então, por isso que é importante ter isso na cabeça. Aonde no Brasil colônia tiver indígena, vai ter plantação de mandioca, isso vai ser interessante para a agricultura como um todo, beleza? Então, tendo falado das culturas, vamos passar a falar dos povos. Eu coloquei os dois juntos, apesar de tecnicamente não serem a mesma coisa, justamente porque a gente está focando no edital da prova da ESA. Então, quando a gente fala em culturas, a gente está falando de questões que são materiais. Né? Então, por exemplo, deixaram um vestígio material, como o sambaquis até hoje, ou então a cerâmica tapajônica, ou então os murequitãs marajoaras, ou então os modelos de aldeamento do Xingu. Só que isso não significa que as pessoas que estavam lá elas faziam parte da mesma etnia. O Brasil não existia. Né? Não tinha uma ideia de que uma nação, conceito de nação, conceito de Estado, conceito de cidade, são conceitos europeus, né, e modernos. Isso vai chegar aqui com a colonização, mas antes não tinha. Então, se os indígenas tinham algum conceito desses, nós não temos como saber porque não escreveram. Né? Então, a língua indígena escrita no Brasil, ela só foi feita por causa dos jesuítas. A gramática, o registro de mitologia indígena, de contos, de lendas, só por causa da presença jesuíta, que tem também várias críticas severas, mas, enfim, a gente vai chegar lá. Então, a gente falou de povos e culturas, agora eu vou te falar de povos étnicos. Então, quando a gente vai pensar mais ou menos na época da conquista, ou próxima conquista, sobretudo os povos Tupi e Guarani. É comum a gente juntar os dois num bolo só, falando que é Tupi-Guarani. A rigor não são, mas para nossa prova tá ótimo. Então, algumas coisas importantes. Localização, destaca isso. Toda a costa do Brasil. Então, eu vou te adiantar algumas informações para a gente relacionando. Quando os portugueses chegam ao Brasil e começa a colonização, nos primeiros séculos, aqui eu estou pensando em século XVI, XVII, até o comecinho do XVIII. Então, nesses primeiros séculos, os portugueses vão colonizar somente o litoral do Brasil. Então, eles vão ter contato com o índio. Se está no litoral, é tupi. Então, essa é uma questão que você tem que ter na cabeça. Então, qualquer tipo de indígena que eles encontrarem, até a época da mineração, é tupi. Né? Então, vai ter outros tipos de indígena, outras etnias no interior do norte, seria hoje Maranhão, Pará, Amazonas, também na região de Mato Grosso, o que seria hoje Goiás, Tocantins, mas isso é bem posterior. Então, é muito comum você encontrar essas besteirinhas querendo te fazer uma pegadinha na hora de prova. Né? Então, se a tupi está no litoral, guarda isso que você não erra. Tá? Então, praticamente toda a costa brasileira. Tem até um padre de uma época, Frei Vicente Salvador. Ele escreveu o seguinte, que os portugueses são como os caranguejos, eles só andam pela costa. Então, essa metáfora que ele faz para querer explicar o fato da colonização portuguesa ser basicamente litorânea até começarem as bandeiras, a descoberta do ouro, lá nos 18 já, ela é bem interessante para a gente. Então, tem os tupinambás na faixa litoral até o sul de São Paulo, é o que tem aqui, né? Se pensar em Caraguá, Ubatuba, tem até hoje reserva lá. Os guaranis na bacia do Paraná-Paraguai, estão mais ao sul. Atividades, já falamos, estou aqui para reforçar, caça, pesca, coleta, agricultura, sobretudo a mandioca. Eu coloquei aqui um detalhe que às vezes aparece. Coivara significa você preparar o solo de um plantio para outro através de queimadas. Tá? Queimadas controladas, mais ou menos, mas são queimadas. Então, no caso da mandioca nem tanto, mas tem outras plantas. Eu vou dar um exemplo besta aqui, que nessa época não vai existir, mas só para você poder visualizar. Imagina que eu plantei milho. Aí, quando eu acabo de colher, eu colhi as espigas. Sobrou aquele tanto de pé de milho, certo?
Pô, você não vai pegar uma enxada, ou então nesse caso aqui, a mão nua, e um por um arrancando. Você taca fogo. E aí você está preparando o solo para o novo plantio. Isso, de maneira geológica, você pode falar, putz, não é legal, porque o solo não fica tão fértil. Mas os caras não sabiam disso, e funcionava. Então, dane-se. Né? Então, a coivar é isso, é a palavra indígena para essa queimada em preparação do solo. Tá? Práticas de guerra e rituais canibalísticos que recebem o nome, vou usar uma expressão aqui, pseudo-eufêmico, já explico, de antropofagia. Né? Eufemismo é uma figura de linguagem que serve para você abrandar alguma coisa. Né? Pseudo significa que não é de verdade. Então, por que eu falei pseudo-efêmico? Porque antropofagia em grego literalmente significa alimentar-se de carne humana. Antropo significa homem, fagos quer dizer comer. Lembra da fagocitose em biologia? Né? Então, antropofagos quer dizer comer o homem. E não no sentido divertido, no sentido... Né? Aí você que tem que entender qual que é o divertido para você ou não. Mas de qualquer sorte é isso. Então, eles falam o seguinte, um pouco da antropologia brasileira, né, sociologia brasileira do começo do século XX, não é legal chamar de canibalismo, porque era uma prática ritualística, religiosa. Tem um poema famoso lá, Ijuca Pirama, lembra que o moleque lá vai lutar na guerra e ele não se deixa ser comido porque ele perdeu a guerra, aí ele foge e volta para a aldeia do pai dele, o pai dele fala, porque você foi covarde, você não é meu filho. Então há toda uma construção de que esse canibalismo não era de fato. Né? Mas assim, honestamente, pouco me importa qual que é a função pela qual você está comendo carne humana. Se é religiosa, se é transcendental, se é alimentícia, se está comendo carne humana. Então se é canibalismo, não importa o porquê. Né? Mesma coisa de a gente querer relativizar outros tipos de absurdo. Então, enfim, tá aí as duas palavras, se pode encontrar nas provas como antropofagia, já sabe o que é. Então, feita essa pequena introdução, vamos entrar de fato na história do Brasil mais hardcore. Então, o Brasil colonial começa com o descobrimento em 1500. Vamos falar um pouco sobre o descobrimento, mas não de uma forma extensa, até porque ele não está no edital da ESA, então não vou ficar me alongando demais. Vamos entender só o contexto do porquê ele aconteceu e, o mais importante, como que Portugal lidou com as terras que ele descobriu, que vão virar o Brasil depois, a partir do momento que ele começa as aventuras de descobrimento. Primeira coisa o contexto da época, que a gente chama de grandes navegações, é um contexto típico do final do século XV, começo do XVI, onde algumas nações da Europa vão procurar expandir rotas comerciais. Então, a descoberta das regiões da América, elas evidentemente não foram intencionais. Os caras não tinham ali uma noção de que isso existia. Até tem mapas muito antigos, medievais, que mostravam terras para cá, para o oeste da Europa. Então, há que se pensar que já era, de alguma forma, sabido que alguma coisa tinha aqui. Mas o quê? De que maneira? Qual tamanho? E utilizar e desenvolver a terra, não. Então, Portugal começa uma atividade de expansão marítima por conta de dois motivos, um deles bem geográfico, né? Portugal fica bem no extremo oeste da Europa, então tem um litoral gigante, e ele não está na Europa Central, não está na Europa no leste europeu, ele está bem no oeste. Ou seja, Portugal está meio que geograficamente formado para fazer relações comerciais. Né? E desde que Portugal era uma província romana, que era a província da Hispânia, com H, que aquilo ali era utilizado como um porto. Tanto que Portugal, em latim, falava-se Porto Cale, que seria o Porto da Gália, que era o nome da região romana que ia desde a atual Bélgica, nordeste da Bélgica, até Portugal. Então era o porto daquela região. Então é uma região que nasceu com uma vocação marítima bastante grande. Então tem esse ponto. E um outro ponto que é contextual da época, as relações comerciais da Europa com regiões asiáticas. Isso acontecia desde a antiguidade através de uma cidade muito importante, maravilhosa, inclusive, linda, vale muito a pena conhecer. Hoje chama Istambul, mas na época foi Bizâncio, na época grega, e depois Constantinopla, na época romana. Virou Istambul quando os árabes conquistaram o Império Turco-Otomano, conquistou no dia, se eu não me engano, 29 de maio de 1453. Mas enfim, essa data não importa.
Então, o que acontece? Tudo aquilo que vinha do Oriente, o Oriente pode pensar Índia, pode pensar China, outras áreas genéricas, Índia já falei, né? Mas enfim, próximas ali dessas duas regiões, mas sobretudo os dois grandes polos, Índia e China. Índia, sobretudo, quando a gente pensa em temperos, que são especiarias, né? Então, isso tudo vinha por rota terrestre para Constantinopla e de Constantinopla se irradiava pela Europa. Acontece que no final da Idade Média, essa é uma das datas que marca o fim da Idade Média, que é 1453, por conta de dois eventos, um deles é esse, a conquista do Império Bizantino pelos turcos otomanos. Essas rotas que vêm de Constantinopla maritimamente para a Europa são cortadas. Então, lá no século XV, por conta disso, Portugal começa a desenvolver uma série de atividades de navegação para tentar chegar até a Índia. Ninguém sabia o tamanho da África, né? Ninguém sabia se ela era uma ilha pequena, se ela era um grande continente. Então, ele vai começar a navegar ao sul de maneira a tentar romper e ir para a Índia, né? E aí, essa é uma das grandes atividades que vão levar a nossa navegação de descobrimento. Eu vou voltar um pouquinho aqui para te mostrar um mapa. Você está acostumado, talvez, a pensar assim, né? Já viu esse mapa de viagens de Cabral? Então, esse mapa é uma droga. Ele é bem mentiroso, porque se sabe que toda vez que a gente fala de uma questão tridimensional e um plano esférico, está achatando a esfera para caber no plano, né? E ao fazer isso, a esfera tem saliências. Quando se achata a saliência, ela fica maior, certo? Então, a distância entre a linha vermelha e a linha azul não é tão grande. Eu vou te mostrar um outro tipo de mapa, que, se eu não me engano, se chama, não sei se é anamorfose, enfim, perguntem depois para alguém da geografia para vocês. Olha a distância entre as duas linhas, na realidade. É bem pequena. Porque aqui no meio tem uma corrente de vento chamada ventos alísios. É uma corrente de ventos que ela vai correr em sentido anti-horário. Então, quando os caras... Vocês enxergam a setinha aqui, se eu mexer? Sim? Então, enquanto os caras estão aqui, ó, saindo de Portugal, parando na África, com o objetivo de atravessar a África e chegar na Índia, a viagem do Bartolomeu Dias, que é a primeira que fez isso, 1487, ela vai bater aqui no Cabo das Tormentas, perde um monte de navio e depois segue para a Índia. Então, o Vasco da Gama começou a ampliar um pouco aqui, ó, essa angulação, e o Cabral também. Acontece o seguinte, se ampliou em 15 graus, aumentou em 15 graus a curva, você já entrou nesse regime de ventos que vai te levar a uma região, no caso do Cabral, que é a linha mais próxima aqui do Brasil, que dá para você enxergar a olho nu a Bahia. Então não quer dizer que o cara, por uma razão absurda, resolveu dar um desvio gigantesco ali. Quer dizer que esse mapa é uma porcaria. Quando você olha para um mapa que está focando não na distorção esférica, mas na distorção plana, ele te mostra uma perspectiva bem diferente. Então, assim, era sabido que tinha terra aqui? Possivelmente sim, muito possivelmente sim. Mas o descobrimento ele não é intencional, né? E depois, tanto que Cabral vai para a Índia, essa viagem lucrou 10.000% do que ela foi investida. Então, deu um lucrinho bom, né? Então, a partir desse momento, qual que é a questão? Chegou-se a uma terra. Essa terra aparentemente apresenta riquezas. Mas ela tem ouro, tem prata, tem alguma coisa ali no litoral que dá para eu pegar e já vender? Não. Ela tem potencial, né? Então os caras não se importam com isso no começo. Porque a ideia mercantilista, que era o modelo econômico da época, está muito focado na riqueza, não mais enquanto terra, isso é típico da Idade Média, mas na riqueza enquanto bem imóvel, enquanto metal, enquanto dinheiro, né? O dinheiro aqui é o metal, então a gente pode usar como sinônimo. Então, como Portugal começa as atividades de expansão marítima e chega a conquistar o monopólio com as Índias, que as Índias, no plural, seria um nome genérico para tudo que está lá no leste, né? Então não é só o país Índia hoje em dia, seria a região inteira, né? Muito possivelmente até partes da China. Tá? Então o Brasil ele não é interessante. Então destaca para mim aí desinteresse pelo Brasil. E essa é a parte chave para entender o que significa período pré-colonial. Aí eu vou te pedir para fazer uma anotação. Vai no item 2 aí que está escrito período pré-colonial, com um lápis, uma caneta, sei lá,
puxa uma flechinha para algum canto e coloca uma definição, tá? Vou falar devagar para você anotar. Aí você escreve assim, ó. Período entre o descobrimento do Brasil e o início efetivo da colonização. É um período entre o descobrimento do Brasil e o início efetivo da colonização. Então, por aí eu te dou uma informação já. Se é um período compreendido entre o descobrimento do Brasil e o início efetivo da colonização, isso quer dizer que Portugal, análise lógica da definição que eu te dei, não é matéria nova nem nada. Análise lógica da frase. Isso quer dizer, então, que o descobrimento do Brasil e a colonização efetiva não se deram ao mesmo tempo, certo? Então, demorou de uma coisa até a outra. Esse intervalo que demora é o período pré-colonial, 30 anos, tá? 1500 a 1530. E aí, o que foi feito no Brasil nessa época? Aí está lá no material também. Atividades secundárias. Então, dá uma grifada nisso aí. Então, nesse período, por conta do desinteresse português por colonizar essa terra, mas por que Portugal estava desinteressado? Meu filho, ele veio para cá, achou um monte de índio pelado e coco na praia. Aí foram para a Índia e lucraram 10.000%. Você acha que vão querer fazer viagem para onde? Né? Para Porto Seguro ou para... Porto Seguro é um lugar ingrato, porque naquela época tinha gente pelada e coco, e hoje também, né? Justamente quando você vai em julho, né, geralmente tem muita gente pelada da sua idade, fazendo o que o diabo gosta, né, e coco. Não necessariamente o coco é uma fruta usada para os usos comuns, mas enfim, vocês são bem criativos quando se trata de porcaria, né? Então é desinteressante o Brasil inicialmente porque Portugal, que é outra atividade que as Índias, que é outra atividade que Portugal tem, é extremamente rentável, beleza? Então, bom, primeiro o ciclo econômico que a gente vai entender dentro da história do Brasil colônia, já na época pré-colonial. Antes de a gente começar, uma pequena definição de ciclo. Não pense em alguma coisa com começo, meio e fim. Aliás, perdão, eu falei merda. Não pense em alguma coisa que é cíclica, no sentido de que ela começa e aí ela recomeça. Não pense nesse conceito, tá? Pense no que eu já de boca aberta falei para você antes, que é um conceito econômico da microeconomia, que é o de começo, meio e fim. Então, o que é um ciclo? Não significa alguma coisa que se renova. Se eu pensar assim, o SOD já tem 7 anos, então tem um ciclo de alunos aqui, ou seja, os alunos vão se renovando, alguns ficam aqui 2 anos, 3 anos, e outros que já vão passando, vão para as universidades, para os institutos militares. Então, eu tenho um ciclo de alunos, sempre tem, 50 alunos, mas eles vão se renovando, não é essa a ideia. Ciclo econômico tem começo, meio e fim. Tá? Por isso que a gente está usando a expressão aqui. Então, o primeiro ciclo que a gente vai ter é o do pau-brasil, de 1500, descobrimento, até mais ou menos 1535. Então, historiograficamente, tem muita coisa a discutir aqui, mas não importa, não caia no seu vestibular, então não vou ficar perdendo tempo com isso. Então, para que era usado o pau-brasil? Deixa eu também dar uma adiantada aqui nas imagens. Para que era usado o pau-brasil? A madeira é boa, é uma madeira que pode ser usada para construção de navios, pode ser usada como tintura. Deixa eu abrir um slide aqui que tem isso. Então, essa madeira ela era cortada aqui e exportada para Portugal, e por conta disso ela tinha alto valor comercial, né? Então, se a gente pensar aqui, essa foto aqui eu tirei, deve ter uns 15 anos, estava no Parque de Ibirapuera, em São Paulo, deitado lá, curtindo a brisa. Aí eu percebi que era uma árvore de pau-brasil, eu olhei para cima e falei, nossa, que bonito, eu tirei a foto. Aí você vê que a própria árvore, né, tem essa coloração avermelhada, né? Então, a ideia de Brasil, uma das explicações é essa, tem várias, mas também não vou entrar nesse mérito.
Então ela é utilizada para tintura e para matéria-prima. Então, naus, que coloquei no material de vocês aqui, é navio, né? Embarcação. Né? Uma coisa interessante é que as embarcações atenienses, gregas, fenícias, romanas, tão famosas na história, as portuguesas, aqui as caravelas portuguesas, são obras de engenharia que a história, durante séculos ou milênios, no caso da grega, sempre retrata como sendo um grande feito da engenharia, uma coisa muito à frente, assim, muito moderna e tal, muito útil. E hoje em dia ninguém tem a mais puta ideia de como é que se faz. Quando o Brasil completou 500 anos, no ano 2000, o presidente da República era Fernando Henrique Cardoso. Aí, para comemorar, eles mandaram fazer uma caravela para ir lá em Porto Seguro fazer uma cerimônia simbólica e tal. Fizeram. Não sei quem foi o engenheiro que projetou, mas quando os caras foram fazer a cerimônia, a caravela afundou. Então, quer dizer, eles não têm a menor ideia de como é que eles faziam isso. Os gregos, então, os barcos atenienses, lá os trirremes, os quadrirremes, não temos a menor ideia de como fazia, não conseguimos replicar isso hoje em dia. Mas, enfim, se fazia com madeira e o pau-brasil era madeira boa para isso. Tá? Mão de obra. Aqui vamos pensar numa coisa interessante. Então, por favor, grifa ali em mão de obra, aliança com os indígenas e grifo que está em negrito, que é o escambo. Então a mão de obra não é portuguesa. O português não vai vir de Portugal, subir a serra para ir lá na Mata Atlântica, cortar a madeira, descer com ela no lombo e enfiar na caravela. Eles vão fazer acordos com os indígenas. Isso não quer dizer, o que é muito comum em livro didático, que os índios eram um bando de imbecis que trocavam esse trabalho pesado físico, que é de fato muito cansativo, por espelho. Né? Então não é essa a ideia. Então havia uma troca ali. O escambo significa troca sem moeda. Então os indígenas querem alguma coisa dos portugueses e os portugueses querem alguma coisa deles. Se a gente pensar em nível de desenvolvimento material, sobretudo ferramentário, os indígenas brasileiros são, como a gente falou agora há pouco, paleoíndios. Então eles não têm ferramentas de ferro. Ou seja, quando os portugueses apresentam para eles enxada, serrote, martelo, pá, facão, foice, essas coisas, cara, você imagina uma civilização que não tem contato com ferro. De repente os caras mostram ferramentas que facilitam sua vida sobremaneira. Não é a mesma coisa você querer pegar um gravetinho e um toco de madeira e querer furar a parede para colocar um parafuso e um quadro. Se eu venho com uma furadeira e te dou na mão, você fala, meu Deus, isso aqui é magia negra, né? Porque o negócio funciona, que é uma beleza. Vai te poupar dias de trabalho. Então, para os indígenas era negócio. Porque eu vou subir a serra, pegar uma árvore, tem um monte de árvore aqui, em troca de ferramentas que vão mudar a nossa civilização. Né? Então não é esse negócio de que o índio era burro, e aí o português vem e troca por espelho. Né? Então a ideia do escambo é troca sem moeda. Troca de produtos por produtos ou por serviços. Nesse caso, os dois. Né? Você vai trazer o produto europeu e o serviço indígena de tirar a madeira e colocar em grandes armazéns que ficavam no litoral, chamados de feitorias. E aí eles passavam, os portugueses passavam por aqui, pegavam o que estava na feitoria, abastecia as naus e seguia a viagem. Né? Feitoria é um hábito português, na África tinha muito, antes de descobrir o Brasil. Né? Então é um tipo de armazém para guardar os produtos que eles vão pegar quando passarem por aqui. Tá? Eu nunca vi isso aparecer. A própria DESA mudou, né? A banca, aliás, mudou faz uns 3, 4 anos. Nunca vi aparecer aquelas questõezinhas que eram comuns antigamente de querer pegar trechinho de livro didático e pedir para você, o que o autor quis dizer com isso, então o autor está querendo, de acordo com o pensamento do autor, tal coisa tinha lá as alternativas. Faz tempo que eu não vejo isso. Então, mas se aparecer, né, alguém tiver um surto lá e voltar a ser como era uns 5 anos atrás, não vai me falar que índio era estúpido e foi enganado, né, pelo português para trocar trabalho físico por espelho. Tá? Bom, 1515, essa é uma data importante, meio do período pré-colonial. Por que essa data é importante? A França ela vai se formar, depois da história geral eu vou te falar um pouco disso, a gente faz a ponte. Ela se forma como Estado Nacional, aqui a gente está numa dinastia francesa chamada Valois. Essa dinastia, nesse ano, era governada por um rei chamado Francisco I, que vai ser o primeiro dominó de uma cadeia de besteira que vai acontecer na França, que vai desembocar depois da Reforma Protestante nas guerras de religião
e vai levar a uma nova dinastia francesa surgir, que é a Bourbon, que é aquela do Luís XIV e tal. Então isso aqui é uma causa bem importante também para a história da Europa. Então a França se unifica como Estado nacional e ela começa também uma atividade de expansão marítima, né? Havia um tratado entre Portugal e Espanha, feito no começo da expansão marítima, que é o Tratado de Tordesilhas. Se você quiser anotar a data, é 1494. Não foi o primeiro tratado que dividiu as terras não descobertas, mas ele é o mais importante. E o Tratado de Tordesilhas ele contemplava apenas Portugal e Espanha. Então traçava um meridiano, né? Um meridiano a partir de 370 léguas do território mais a oeste de Portugal, que era Cabo Verde, né, onde o goleiro Vozinha vive, né? E aí traçava uma linha ali, até ali era de Portugal, a partir dali era da Espanha. Então, como não tem satélite na época, e mapa na época, e ficção científica é a mesma coisa, porque não tem como saber ao certo tamanho, a dimensão das coisas, o Brasil ficou para Portugal, mas assim, o que seria de fato Porto Tordesilhas era uma área litorânea do Nordeste, olha lá, né? Depois o crescimento do território brasileiro vai se dar por outros motivos. Então, a França ela não reconhece a divisão do mundo em duas nações. Não é assim, metade do que tem para descobrir de Portugal e metade da Espanha. E aí, por não reconhecer Tordesilhas, ela se lança uma atividade de navegação, né? E essa atividade vai chegar, por exemplo, na América do Norte. Hoje, nos Estados Unidos, fazer um outro paralelo com a história da América aqui então. Você sabe que os Estados Unidos começou a ser colonizado pela costa leste, que é o que se chamava na época de 13 colônias. Aí o centro do que seria Estados Unidos hoje era francês. Tanto que tem a Louisiana lá. Louisiana vem de Louis, que é o nome dos reis franceses. Tem 18, 19 Louis na história francesa, né? Então a região central dos Estados Unidos ela era francesa. E a região oeste ela era índio, né? Então no século XIX os caras conquistam o oeste pela marcha para o oeste, aquela ideia lá como é que chama mesmo? Vamos ver se vocês lembram. Como é que chama essa... A marcha para o oeste é um movimento dos americanos de conquistar o território para o oeste. Mas você lembra como é que era a motivação disso? Por que eles fizeram? É isso que eu quero que vocês façam, essas relações malucas que eu estou falando, porque você aí de fato começa a entender a matéria. Eles vão para o oeste por conta de uma ideia de que eles têm uma terra prometida, de que ali é um território que seria, como eles são protestantes, né, cristãos protestantes, seria reservado por Deus a eles e tal. Como é que chama isso? Essa marcha para o oeste, ela tem uma justificativa. Bom, se eu não lembrar agora, depois eu te falo, fica tranquilo. Mas estou relacionando aqui para você entender. Então, uma parte central do que seria Estados Unidos hoje era francesa. Então, a França vai ocupar ali. Se a gente pensar em América Central, também tem algumas colônias francesas. Haiti, por exemplo, que até hoje fala francês. E na América do Sul, aqui perto do Brasil, até, eu lembro, deve ter uns 20 anos isso, mas saiu uma notícia numa revista, Época, Isto É, alguma coisa que não deve existir mais, que falava que o Brasil fazia fronteira com a União Europeia. Porque a Guiana Francesa, que ninguém lembra que existe, ela faz fronteira com o Brasil, né, na região Nordeste, e ela é parte da França. Então o Brasil tem fronteira, teoricamente, com a União Europeia, né? Então os franceses vão ter uma grande atividade colonial aqui. Agora, nessa época para nós, o que importa, até para dar uma movimentada no período pré-colonial, é a questão da atividade corsária. O que é atividade corsária? É pirataria. Então, pirataria quer dizer roubo, né? Então, a atividade náutica pirata se baseia não em você ir em algum lugar comprar alguma coisa de alguém, é você assaltar quem já comprou, né? Agora, o pirata é chamado de pirata quando ele não é funcionário público, quando é um Zé Mané que comprou um navio, juntou um monte de vagabundo e foi para o meio do mar para roubar os outros. Agora, quando o país escolhe oficiais, cria uma marinha com esse propósito de fazer pirataria, chama de corsário. Tá? É a mesma coisa. O pirata é funcionário público. Tá? Então, essa atividade corsária francesa ela vai influenciar o Brasil no sentido de que o pau-brasil estava aqui, os indígenas estavam organizados de alguma forma para trabalhar colhendo o pau-brasil e colocando em feitorias, e os franceses chegavam aqui falando com os indígenas, e o indígena fala, meu, branco é branco, tudo igual, e
ofereciam trocas para eles também, eles aceitavam, e os portugueses ficaram putos da vida, né? Então esse é um motivo do porquê o pré-colonial vai acabar. A atividade corsária francesa e a possibilidade de uma ocupação estrangeira no território. Mas por que os portugueses se importariam tanto com o território do Brasil? Não pelo Brasil, mas por onde ele estava. Então você imagina o seguinte, imagina um rio. Esse rio sai de Portugal e chega na Índia, certo? Esse rio tem duas margens. Uma é a África e a outra é o Brasil. Se você quer dominar o rio, o caminho para a Índia ser seu, você tem que dominar a terra nas margens. A África já era portuguesa. O Brasil não tinha ocupação, era descoberto e não tinha ocupação. Então essa ideia de querer resguardar o caminho para a Índia é uma ideia interessante, tá? E ela vai estar ligada ao final do período pré-colonial. Então começa uma série de expedições para expulsar os franceses e começar a organizar o território sob domínio português, que a gente chama de expedições guarda-costas, né? E a primeira expedição colonizadora, de fato, que traz gente para cá para ficar, estrutura, gado, material de construção, pedreiros e até uns padres franciscanos, é uma expedição, essa sim eu quero que você guarde, tá? É a primeira expedição colonizadora, dá uma destacada nela, e o líder, Martim Afonso de Souza, tá? Então esse sujeito é o primeiro que vem para cá, sob comando de Portugal, para começar a colonização, né? Ele veio com um pequeno contingente para começar uma região colonial, que seria São Vicente, em 1532. São Vicente hoje ainda existe, né? Uma cidadezinha no litoral sul, né? Litoral norte é o nosso, né? O litoral sul que é terrível, horroroso, aquela parte lá, né? Santos, São Vicente, nossa, um lugarzinho feio. Mas tem lá até hoje, mas grosso modo seria Santos, tá? Aquela parte do litoral ali de baixo, tá? Então, pergunta. Essa aqui eu tive um aluno, deve ter uns 10 anos isso, que eu faço um monte de perguntas dessas durante a aula e ele me apelidou as perguntas de arrombado, porque eu sempre fazia as perguntas que não tem sentido, mas elas exigem um pouco de repertório para você entender. Por que os caras foram começar a colonização em Santos, se a descoberta do Brasil foi em Porto Seguro, na Bahia, e a Bahia é muito mais perto de Portugal do que Santos? Por quê? Então, a pergunta de arrombado também. Mas essa eu vou te responder. Porque se pegar uma linha paralela, geograficamente falando, de Santos para o resto da América Latina, você vai chegar na Bacia do Prata. A Bacia do Prata é uma das duas bacias hidrográficas mais importantes da América. Tem duas importantes, do Amazonas e do Prata. A do Prata, além de ter prata, metal, ela faz fronteira com todas as regiões coloniais da Espanha. E pensando em países hoje, Uruguai, Argentina, Bolívia, né? Então é uma região importante. Então Portugal, já sabendo que naquela região tinha proximidade com áreas que tinham metais naturalmente, quis começar por ali a colonização, não pela Bahia. Na Bahia tinha nada, tinha lá Ivete Sangalo, Olodum e pronto. E aqui não, aqui tinha possibilidade de metal e de comércio. É por isso. Beleza? Então vamos aí à administração colonial. Então período pré-colonial, 1500 a 1530. Por que ele existiu? Desinteresse de Portugal. O que faziam aqui então? Atividades secundárias, pau-brasil. Por que Portugal mudou a postura de desinteresse para interesse? Porque os franceses começaram a invadir o território, fazer pirataria e pegar o pau-brasil com os indígenas. Então o cara pensa, ou eu colonizo ou eu perco. Então colonizou para não perder. Não perder não só a terra, mas sobretudo o caminho para a Índia. Beleza? Tudo bem? Então, em matéria de administração, o que acontece? Você tem um território e você quer que ele seja efetivamente seu, você tem que administrar, né? Tem que colocar a gente lá e colocar um governo lá, senão vira bagunça. Então, inicialmente, a colonização ela foi pensada para ser feita por nobres portugueses. E o rei de Portugal, que é Dom José I, ele vai atribuir a tarefa de vir para cá montar a colonização para um grupo de nobres importantes de Portugal. A questão é, os nobres não tinham o menor interesse de vir para cá, de investir aqui, porque os caras investiam nas viagens para a Índia, que lucravam muito. E assim, era pegar uma frota de navio, enfiar um monte de gente dentro, ir para a Índia e voltar rico, era isso. Aqui não, é ter que construir do zero, começar a plantar, trazer mão de obra. Então os caras não tinham interesse. Então esse primeiro sistema ele vai
começar meio capenga já, que é o sistema das capitanias hereditárias. Então significa pegar o que eles entendiam, né, por mapa do Brasil e dividir em 15 regiões. Que é isso aqui. Esse mapa também super atual, né? Você vê? Então as regiões que estão em verde e com essa linha vermelha traçando seriam as capitanias. São 15 quinhões. Tá? Então as capitanias foram entregues à nobreza, só que eles não se interessaram. Então, aqueles que vieram para cá, que foram poucos, eles vieram para cá com a intenção de produzir na terra a agricultura e com isso gerar dinheiro e lucrar bastante. E era uma atividade lucrativa, mas ela requeria um investimento não só de dinheiro, mas também de tempo. E você sair de Portugal com a família, com tudo para cá, é uma experiência bem aventuresca. Então, na verdade, quem veio efetivamente não foram os nobres, foram burocratas, quer dizer, membros ali da organização do governo, né, e comerciantes. Esse pessoal que recebeu as capitanias, a gente chama de capitães. Né? Então, um capitão, ele poderia passar o seu direito de governar, administrar, plantar aquela região para o seu filho, por isso que a gente chama de hereditário. Né? Mas, além de capitão, se usa uma outra expressão que é donatário. Então, capitães donatários. O que significa isso? O donatário tem a posse, não a propriedade. Vou te explicar isso em termos jurídicos simples. Imagina que você aluga um apartamento para você morar. A propriedade é sua? Não, mas você tem a posse. Ou seja, você ocupa o imóvel. Isso quer dizer que se o dono do imóvel quiser entrar lá agora, sem avisar, ele não pode. Então, sei lá, se o dono do meu apartamento ligar para falar assim, estou indo aí para fazer uma fiscalização. Tá vindo aqui é o caramba. O apartamento é seu, mas a casa é minha. Você entra aqui quando eu quiser e se eu deixar. Então a posse é dele, mas a propriedade não é. Eu posso vender o apartamento? Não. Ele pode vender? Pode e me quica de lá. Mas ele não entra lá sem autorizar. Então os donatários, eles são possuidores, mas não proprietários. Quer dizer, as terras são do rei de Portugal. Mas assim como eu posso no meu apartamento colocar um móvel, tirar um móvel, colocar um quadro, pintar a parede, botar LED, né, ou então qualquer coisa do tipo, eles também poderiam aqui. Eles têm a posse, fazem o que eles quiserem, só não podem vender, não podem usufruir como se fosse deles. Né? Então, no fim das contas, você pode usufruir bastante, assim como alguém que aluga um imóvel. Por exemplo, o SOD, né? Aluga aqui a sala, tem um ar-condicionado, tem um computador, tem a televisão. Né? Se o SOD for embora daqui, leva tudo junto. Mas, por ser possuidor, ter a posse, pode fazer isso. Né? Entenderam a diferença? Então, um documento real chamado foral era o documento que estabelecia essa condição. Eles podem arrecadar impostos da população que mora ali, exercer poder jurídico, exercer poder administrativo, quer dizer, formar vilas, formar milícias. O que é milícia? A gente pode colocar em termos mais atuais. Né? Vamos pensar no Rio de Janeiro, por exemplo. O que é milícia lá? Você vai para a internet e depois vamos prender uma cambada de vagabundo, né, que faz parte. A milícia em si é oficialmente parte da PM? Não, muito embora tenha muitos PMs que são milicianos. A milícia em si oficialmente faz parte do exército? Não, então é uma tropa militar que não é oficial, uma tropa paramilitar. É um grupo armado. Sabe aquelas coisas de desenho animado, que tem o Caio, os capanga atrás, tudo armado? É isso. Então, ainda mais numa época onde não tinha estrutura nem de exército, nem de polícia no Brasil, o cara está no meio do mato com um monte de gente querendo matar ele tem que ter ali um pessoal armado para defendê-lo e também cometer algumas atrocidades quando necessário. Então, quem pode formar milícia é o capitão donatário. E ele pode doar sesmarias. O que é sesmaria? O latifúndio. Então, se eu olhar para cá e ver as capitanias, elas são imensas, são muito maiores que Portugal. Né? Então, a capitania em si ela tem a dimensão de um país. Ela não é um latifúndio, ela é muito maior do que isso. O latifúndio seria, se pensar uma capitania, pensa que eu estou quadriculando o território dela. Cada quadradinho é uma sesmaria, um latifúndio. Tá? Então, ele pode doar e formar sesmarias. Resultado do sistema de capitanias. Grife para mim. Fracasso. Por quê? Os nobres não tinham interesse, uma vez que a Índia era muito mais interessante.
Então, desinteresse dos donatários. Resistência dos indígenas, o que é meio óbvio, né? O índio não vai ficar sentado na rede enquanto ele vê os portugueses chegando aqui tomando tudo que era deles, né? Enfim, então esse é um ponto importante. O sistema de capitanias fracassou, com duas exceções. Então é importante saber quais, tá? Então ali embaixo eu coloquei para você em negrito, destaca aí também. Duas prosperaram, Pernambuco e São Vicente. Então eu já falei para vocês que São Vicente, que seria Santos, foi montada com dinheiro da coroa portuguesa por conta da região estratégica que ocupava dentro da estrutura geográfica da América do Sul, que já era por eles conhecida. E lembra que a Espanha faz as atividades de expansão marítima ao mesmo tempo que Portugal, e aí encontra ouro pra caceta. Então, numa região ali, que seria a região do Rio da Prata, né, onde já se sabe que tem muito metal, seria muito importante ter um polo português de colonização. Então, São Vicente dá certo porque o rei investe. Agora, Pernambuco deu certo porque o capitão donatário, que era um cara chamado Duarte Coelho, ele pegou tudo que ele tinha e veio para cá. Então, ele investiu mesmo. Ele vendeu tudo que ele tinha em Portugal e veio para cá. Tá? Então, Pernambuco prospera. E Pernambuco vai ser o grande centro econômico do Brasil até a mineração. A gente está pensando aqui século XVI, XVII, até o começo do XVIII. Tá? Então, guarda isso. O sistema de capitanias, em geral, fracassou, mas duas prosperaram, Pernambuco e São Vicente. Tá? Beleza? Bom, vamos falar de uma questão teórica agora. Isso aqui é importante. Não é muito comum você encontrar em livro didático, não é muito comum você encontrar nem na prova diretamente, mas indiretamente é fundamental. Porque se você não entender isso aqui, você não vai entender para que serve o Brasil Colônia e, consequentemente, você não vai entender como que o modelo funcionava, e a crise dele, e como se contestou esse modelo. Então, entendendo essa teoria por trás, você vai conseguir, até quando você não sabe da matéria factualmente, sei lá, o cara te pergunta lá sobre a revolta de Vila Rica. Puta, não tenho ideia do que seja, mas entendendo essa teoria, você vai conseguir chutar com bastante segurança. Então, é uma questão bem teórica, bem definição, e é importante, eu insisto com isso, porque de fato você consegue compreender. Então vamos lá, questão bem simples. Para que Portugal ia querer colonizar o Brasil? O que ele queria com isso? Aqui não tinha ouro, inicialmente pelo menos, né, no litoral. Aqui não tinha nenhuma especiaria que eles pudessem pegar e revender para a Europa. Então, por que Portugal ia querer colonizar o Brasil? Qual que é o sentido? Para que serve o Brasil no Império Português? Porque a gente sabe, a costa da África tinha escravo, tinha marfim, tinha ouro, tinha pimenta. A gente sabe que a Índia tinha especiaria pra caramba, então valia a pena. Agora, qual que é o sentido de ter o Brasil no meio desse império se o Brasil não tem nada disso? Então, esse é fraco. Apesar de que, na época, a questão religiosa é uma questão muito mais relevante do que ela é hoje, imagino que se alguém hoje falasse, não, eu vou lá para o interior do Goiás, onde só tem comunidades ribeirinhas, para levar a fé cristã para as pessoas, alguém ia chamar esse cara de louco, ou então de fanático, alguma coisa. Naquela época, não. Né? Isso era um motivo viável, né? Razoável. Mas não só isso. Vamos pensar de uma questão mais econômica, de um ponto de vista mais econômico. O Brasil ele tinha uma função, que está descrita para vocês aqui. Isso aqui é o capítulo 1 de uma obra de historiador brasileiro chamado Caio Prado Júnior. E, na verdade, eu resumi aqui o capítulo em uma frase. Para que o Brasil serve? Ele vai ser uma grande empresa comercial que utiliza os recursos naturais visando o lucro da metrópole. Então, guarda isso, cara. O Brasil colônia não existe para se criar aqui uma expansão da civilização, porque eles querem criar uma região onde tenha, sei lá, o cristianismo, então uma expansão do território de Portugal. Não. Pensa numa função prática, utilitarista econômica. O Brasil vai ser uma empresa comercial que gera lucro para a metrópole, utilizando recursos naturais. É para isso que ele serve. Então vai ser uma complexa empresa agrícola que utiliza recursos naturais visando o lucro da metrópole. Daí vem uma frase muito comum na historiografia econômica europeia do século XVII, que é: a colônia existe para benefício da metrópole.
Então, para que se coloniza? Por que no mercantilismo é importante a colonização? Eu não quero expandir a área de civilização. Não é que nem os gregos faziam, não é que nem os romanos faziam. Eu quero civilizar, eu quero expandir os domínios para ter a nossa cultura, o nosso poder. Não, não. Eles querem grana. Então a ideia é, a colônia existe para benefício da metrópole. E como que ela gera esse benefício? Através de uma complexa empresa comercial. Beleza? Então esse seria o primeiro ponto. Então, entendido esse sentido, você vai entender o porquê da exploração econômica como foi, o porquê das revoltas como foram e o porquê da crise do sistema colonial como foi. Então você tem que saber essa definição. Tá? Como que se organizou a produção, a colonização, perdão? Primeiro, o colono, ele era o branco europeu. Quem veio para cá é o branco europeu. Né? Só que ele não veio para cá para trabalhar. Colono não é mão de obra. Ele veio para cá para ser empresário. Eu não falei para você que a colonização é uma empresa? Que a ideia é se criar uma complexa empresa agrícola? Então o colono ele vai ser o seu empresário. Né? O branco europeu, o dirigente da produção. A propriedade ela vai ser dada a esse colono por sesmaria e ela vai ter um modelo bastante particular, que é o chamado modelo de plantation. Então, dá uma grifada para mim no plantation aí, e aí, apesar de estar escrito, eu vou te dar um mnemônico, né, uma forma de você guardar o que isso significa e lembrar facilmente. Então, guarda essa sigla aqui, ó. Quando a gente pensar em plantation, guarda essa sigla, LEME. Então, o que seria isso? É você lembrar dos itens que conceituam o plantation. Então, o primeiro L, latifúndio. Voltado para a exportação, onde se produz monocultura com mão de obra escrava. Certo? Um latifúndio, exportação, monocultura e escravidão. Guarda isso, nunca mais erra. Então, plantation é isso. Então, a partir do sistema de plantation é que Portugal começa a explorar comercialmente a colonização. Beleza? Em matéria de... Vou chegar para cá para vocês poderem copiar, se quiser. Em matéria de mão de obra. Bom, inicialmente é mão de obra indígena, porque tinha muito índio aqui. Né? Então, ao contrário, por exemplo, da América Inglesa, onde os caras vão exterminar quase completamente os indígenas, no caso do Brasil, apesar de nós termos realizado um genocídio indígena, eles vão integrar um pouco mais a sociedade e a cultura colonial. Um pouco menos do que a América Espanhola, mas um pouco mais que a América Inglesa. Então, a mão de obra indígena, inicialmente, era mão de obra escrava, mas depois isso é proibido por duas razões. A primeira é por conta da atuação da ordem jesuíta, fundada no Concílio de Trento. O Concílio de Trento é 1545 e 1560. Então, é um concílio religioso da Igreja Católica, depois da Reforma Protestante, foi em 1517. Então, esse concílio vai criar essa ordem religiosa fundada por Inácio de Loyola. Essa ordem tinha dentro de seus princípios a ideia de criar missões educacionais. Então, fazer missões pelo mundo inteiro, tanto que até hoje, aqui em São José, acho que não, mas lá em São Paulo tem dezenas de colégios jesuítas. Dezenas. E pelo Brasil tem alguns milhares. E fora do Brasil também. Então, a ideia é de ensinar não só a religião, mas o currículo de ensino que se tinha na época. Aqui era... Nessa época aqui, antes da Revolução Francesa, né? Então são as 7 artes liberais, o trívio e o quadrívio. Enfim, e os jesuítas eram contrários à escravização do indígena por algumas razões. A primeira delas é porque eles não viam os indígenas como infiéis. Então, por exemplo, o infiel é o cara que tem uma fé contrária à fé cristã.
Então a ele eu combato. O indígena não era visto assim. Ele era visto como um gentio. Gentio. Gentio significa aquele que não é cristão. Essa palavra vem do hebraico, em hebraico é goi. Goi é aquele que não é judeu. Então, a gente pode adaptar gentio àquele que não é cristão. E esse cara que não é cristão e que não tem nenhuma outra religião, porque a religião indígena não era religião, era uma espiritualidade, né? Uma espiritualidade muito natural. Então eles consideravam aquilo como não uma representação religiosa, mas como uma forma espiritual, sobrenatural de encarar a realidade, mas que não estava madura. Então o gentio tem que ser ensinado, né? Por isso que eles são contra a escravidão. No entanto, apesar disso, nós teremos um trabalho compulsório nas missões jesuíticas. Então vamos lá, 2 conceitos. O que são as missões e o que é trabalho compulsório. Vamos pelo primeiro. Missões jesuíticas vão ser aldeamentos jesuítas. Então, os jesuítas, eles não... É muito controversa a história deles na historiografia brasileira, porque além de ser uma questão factual, mas também se tem muita má vontade quando se fala disso. Então se fala apenas com críticas bastante severas, sem reconhecer algumas coisas de interessante que foram feitas. Os aldeamentos que eles faziam não significava que eles iam até uma aldeia indígena e passavam a morar naquela aldeia. Não. Eles conheciam os indígenas e aí eles levavam os indígenas para um outro determinado lugar, onde eles ensinavam para eles arquitetura, engenharia, construção civil, agricultura, alguma coisa de pecuária, além da religião. Então eles construíam uma vila, com, de fato, construção de madeira, estilo europeu, né? Então isso era uma missão. Montavam ali um aldeamento, que não parecia, se você olhasse uma aldeia indígena em uma missão, o que parecia uma cidadezinha europeia era a missão, né? Então os índios ficavam lá, trabalhavam lá, eles trabalhavam a agricultura, trabalhavam a construção civil, e esse trabalho é compulsório. Ou seja, compulsório significa um trabalho que alguém é forçado a fazer. Não é escravidão. Tá? A escravidão ela é uma espécie de trabalho compulsório. Trabalho compulsório é um gênero de trabalho. Então, gênero genérico. Específico, especialidade, é alguma coisa muito mais pontual, né? Então, espécie seria de específico e especificidade. É uma coisa que eu te falar, todo polegar é um dedo, certo? Todo dedo é um polegar? Não. Então, é essa mesma ideia. Toda escravidão é trabalho compulsório. Todo trabalho compulsório é escravidão? Não. Então, sei lá, sua mãe te pede para limpar o quarto. É trabalho compulsório, você não quer fazer. Mas se você não fizer, ela pega a vassoura e destrói na sua cabeça. Então, é um trabalho compulsório. É escravidão? Não. Então, aí vem a pergunta, o que é escravidão, então? Escravidão implica em propriedade. Então, aqueles que se alimentavam de carne humana, mas sobretudo os aimorés. Os aimorés eram representados até em quadros, assim. Acho que não sei se está nesse slide aqui, mas eu tenho essa imagem. Depois eu mostro para vocês. Que é uma grelha, assim, embaixo da fogueira e umas pernas de gente, tronco. Então, era um negócio bem animalesco. Então, eles sim, podiam ser escravizados. Então, essa brecha é uma forma de se manter a escravidão indígena, mas a grande forma da mão de obra que vai ter no Brasil colônia é africana, né? Então, por que a mão de obra africana, a escravidão africana, ela vai ser utilizada no Brasil em larga escala? Primeiro ponto, porque Portugal controla o comércio de escravos. Então, Portugal ganhava 2 vezes. Daqui a pouco eu vou te desenhar esse esqueminha que é o chamado comércio triangular. Então, esse é um ponto importante. Para Portugal era lucrativo, muito lucrativo. Enquanto que o índio ninguém pagava nada, porque estava aqui só, já, né? Era dar umas porradas na cara dele, escravizar e acabou. Portugal, para você comprar um escravo africano, você tinha que financiar. Você passava anos pagando, né? Assim, é bem impossível a gente conseguir converter o preço para moeda de hoje. 20 anos atrás, teve um jornalista chamado Laurentino Gomes, num primeiro livro dele de história, chamado 1808, que ele fez uma aproximação, tem mais de 20 anos isso. E ele chegou à conclusão ali de que um escravo custaria alguma coisa que em 2008 seria equivalente a 50 mil reais. Então, se a gente calcular a inflação disso para hoje, daria uns 250 mil, um escravo.
Então, o que era comum nas fazendas era ter 6, 10 escravos. Os engenhos que tinham mais escravos no Brasil colônia não tinham nem 30. Então, o escravo ele não é considerado uma pessoa. Ele é um bem. Então, hoje em dia a gente pode pensar em bens móveis, carro, moto, bens imóveis, prédio, casa, mas tem uma terceira categoria de bem, hoje em dia usada para gado, que é o bem semovente, que é algo irracional que se move. Então eu não pago IPVA da vaca, mas a vaca anda. Ao mesmo tempo também a vaca não é um imóvel como uma casa, eu não pago IPTU da vaca. Porque a vaca é um bem semovente, ela se move pela própria vontade, mas eu posso comprar a vaca e vender a vaca. O escravo é assim, é um bem semovente. Centros importadores de escravos no Brasil colônia que são importantes. Salvador, Rio de Janeiro. E aí, para a gente acabar, comércio triangular. Isso aqui é a razão do porquê Portugal vai fazer a mão de obra escrava ser um padrão. Então vamos imaginar aqui, é um esquema, então não tem nada em escala, nada bonitinho. Aqui nós temos o Brasil, aqui nós temos Portugal e aqui nós temos a África. Deixa eu pegar uma outra cor. Então, Portugal vai até a África, pega os escravos e traz os escravos para o Brasil. Então aqui a gente tem escravos. Vou tomar aqui com as canetas. Se chama de triangular porque tem 3 pontos, mas não necessariamente tem que formar um triângulo, é uma questão mais econômica, intelectual do que geométrica. Então, eu estou desenhando um triângulo aqui para ficar mais fácil de entender. Então, Portugal, África e Brasil. Portugal vai até a África, aqui coleta escravos que vai vender para o Brasil. E o Brasil vai exportar alguma coisa para Portugal. Como a gente falou no começo ali do sentido da colonização, o Brasil vai funcionar como uma complexa empresa agrícola que utilize os recursos naturais para reverter em benefício da metrópole. Então aqui a gente vai reverter produtos agrícolas. Vou colocar de forma simples, genérica, agricultura. Então pode ser cana-de-açúcar, pode ser café, pode ser ouro, não importa. Bom, aqui o trato com Portugal, entre Portugal e a África não envolve dinheiro. Porque Portugal vem aqui, desce o sarrafo, pega os africanos, troca por... Inclusive tem relatos históricos e fontes que mostram que Portugal trocava até por armas de fogo da época, que eram bem incipientes ainda, mas grande parte da guerra civil africana do século XVII quem armou foi Portugal. Então os próprios africanos escravizavam outros africanos e vendiam para Portugal. Então nessa relação aqui a gente não vai estabelecer valor, tá? Mas você concorda que se Portugal compra essa agricultura do Brasil, a agricultura chega em Portugal, mas Portugal deixa um dinheirinho aqui? Concorda com isso? Então, assim, o cara que veio para o Brasil produzir alguma coisa, ele não vai entregar a produção dele para Portugal de graça, porque senão por que ele vai vir? Né? Então ele vende por um pequeno dinheirinho. Então tenho aqui, aos poucos, com o tempo, um lucrinho positivo. Né? Qual que é o problema disso? Se eu acumular isso, pensa num gráfico de tempo agora, ao longo do tempo, se eu for acumulando esse lucrinho, se eu pensar em 200 anos, eu vou ter uma grande fortuna na colônia, certo? E aí esse laço de dependência entre a colônia e a metrópole, ele não faz mais sentido, ele pode parar de existir. Então, o que o comércio de escravos, ser monopólio português, faz de interessante? Ele causa sempre um déficit. Então, ele vai trazer sempre um valor negativo que esses caras do Brasil vão tentar pagar através da exportação agrícola. Então, o comércio de escravos, ser de Portugal, é lucrativo para Portugal, duplamente, né? Porque ele vende o escravo e ele compra barato os gêneros agrícolas que a gente produz aqui. Então, é duplamente lucrativo. E, além disso, causa uma dependência. Porque, voltando àquele exemplo que eu falei para vocês, do Laurentino Gomes, que ele fez há 20 anos uma aproximação monetária num livro dele. Como eu falei, é uma coisa assim
beira impossível de atualizar um valor de um escravo de 500 anos atrás por conta de mudança de moeda e inflação. Mas, se a gente for pegar o valor que ele deu há 20 anos, de 50 mil reais, não é uma coisa que você compra, tira do bolso e compra, me dá 10. Né? Não é assim que funciona. Né? Então, o cara vai estar endividado, vai financiar. E mais do que isso, ele vai hipotecar a safra futura. Então, quer dizer, ele nem plantou ainda a safra, vamos supor que a gente está em 26, ele nem plantou ainda a safra 27, que depois da colheita ele vai vender para poder pegar o dinheiro e pagar o financiamento, mas já comprometeu ela. É como se você fosse fazer de fato o financiamento de carro, de casa, em 60 meses, em 300 meses, o caso de apartamento, uma casa. Né? Você nem ganhou aquele dinheiro ainda, mas está comprometido já. Isso gera um laço de dependência. Tá? Então o comércio triangular é importante por isso. Portugal lucra nas duas pontas, tanto aqui, ao deixar a colônia em déficit, quanto aqui, ao pegar esse dinheiro que teoricamente ficaria aqui e revertê-lo para Portugal. Tá? Por isso que é importante. Beleza? Então, o último item aqui do modelo, antes de a gente entrar na questão da história política, é o exclusivo comercial. Vou falar um pouco do comércio. Então, primeira coisa, antigamente do tipo 60 anos mais, era chamado de pacto colonial. Alguns livros didáticos ainda costumam insistir com essa nomenclatura, mas eu trouxe as duas para você, o que seria mais adequado e o que é o mais antigo. Exclusivo de comércio. Qual que é a ideia? Exclusivo comercial. A colônia, ela só pode fazer comércio com a metrópole. Então, tudo que a colônia comprar da metrópole é muito caro. E tudo que a colônia vender para a metrópole, ela vende muito barato. Por quê? A colônia tem uma função. Dentro da lógica do Império Português e da colonização, a colônia tem uma função. Eu coloquei para você aquela frase que eu falei há pouco, agora aqui, dá uma grifada. A colônia existe em benefício da metrópole. Então, o sentido da colonização é beneficiar a metrópole. Não é criar uma expansão de civilização, não é criar uma nova sociedade. Então, a gente está falando de uma colonização mercantilista, não de Roma, não da Grécia. Certo? Beleza? Então, avancemos aí para o governo geral. Governo geral vai ser a segunda tentativa de estabelecimento de um governo colonial desde o começo efetivo da colonização. Então, a primeira tentativa, que era as capitanias, não deu certo, com duas exceções, que são Pernambuco e São Vicente. Pernambuco, por quê? Ele investiu do bolso. E por que São Vicente? E a coroa investe. Né? Então, as duas dão certo, beleza. Então, o governo geral durou de 1549 até 1720. Então, o fim do governo geral está muito próximo ali da reorganização administrativa na época da mineração. Então, motivos da implementação do governo geral. Primeiro, apoiar as capitanias. Uma coisa que já foi muita pegadinha de vestibular, hoje em dia não vejo mais, mas fica aí a dica para vocês. Não pensem que o governo geral substituiu as capitanias. Não. As capitanias existiram basicamente até o período joanino, no século XIX, quando foram transformadas em modelos de províncias. Então, a ideia do governo geral seria criar uma instância a mais. Né? Então, apoiar e reforçar o sistema de capitanias. A ideia do governo geral, também destaca aí para mim com o marca-texto, viabilizar a colonização e fixar um polo administrativo na colônia. Mas o mais importante é viabilizar a colonização. Então, a ideia é, com o sistema de capitanias, foi entregue para particulares a responsabilidade de fazer a colonização. O rei de Portugal dividiu entre 15 nobres e falou, vocês peguem o dinheiro de vocês, vão para lá e façam. Com o governo geral, não. Portugal está assumindo a colonização. Então, para viabilizar a colonização. Beleza? Então, para viabilizar e para ter um foco na colônia, né, eles vão montar o governo geral. Quem implementou, esse cara é importante se guardar o nome, Tomé de Sousa. Tomé de Sousa ele vai ter uma ordem real chamada Regimento, um documento de 4, 5 páginas, bem interessante, onde o rei vai dar instruções para ele sobre o que fazer. O Tomé de Sousa tinha uma experiência prévia como governante de áreas na África e na Índia, e ele vem para cá com uma grande frota, com mais de 1000 pessoas,
é durante a expedição dele que vem os primeiros jesuítas. Então, que eu falava com... Qual que é seu nome? Giovana, com a Giovana antes do intervalo. Jesuíta no Brasil é a partir de 1550. Assim, para ser seguro, porque a ordem jesuíta ela é fundada no Concílio de Trento, que foi de 1545 a 1560. Então a gente não pode pensar que eles estão aqui desde o começo, desde o descobrimento. Então 1550, 1560 é uma data boa. Então o Tomé de Souza governou até 79, então ele pegou ali 20 anos, basicamente, dos jesuítas, né? E o regimento vai trazer instruções reais sobre como ele deveria fazer a colonização, tá? Como que o governo geral se estruturava? É como se a gente fosse comparar com hoje em dia. Hoje em dia a gente tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, certo? O governo federal está lá com sede em Brasília, tem o presidente da República, aquele bando de corno lá em volta dele, né? E o governo estadual tem o governador do estado, cada estado tem o seu, o governo municipal tem prefeito e vereador. Se a gente fizer uma analogia com isso, o governo geral seria análogo ao governo federal. As capitanias seriam análogas ao governo estadual. E as câmaras municipais seriam análogas às prefeituras de hoje, né? Que na época não tem prefeito. O chefe da câmara era um juiz e o juiz governava. A gente chega lá. Então o governador geral ele vai ser a autoridade maior dentro do Brasil. Durante o século XVIII foi chamado de vice-rei o cargo, não só governador geral. Então o vice-rei é o cara que governa aqui em nome do rei de Portugal, né? E aí nós temos 3 cargos que existem outros tantos iguais em cada região, mas os 3 são os maiores. Daí o nome mor. Mor é uma corruptela do maior em português europeu, né? Que eles falam bem enrolado, então maior, mor, né? Então ouvidor, capitão e provedor. Então vamos lá, ouvidor, justiça. Então ele vai ser aquele que vai administrar a justiça em última instância na colônia. Capitão mor, capitão patente de militar, né? Então a gente pode pensar que é defesa militar na colônia. E provedor, proventos, quer dizer dinheiro, né? Quando você for militar, logo, amém? Não falou amém, não vai ser, trouxa. Mais um ano aqui. Isso, pronto. Então você vai ter os seus proventos, né? Não é salário que você vai receber, são proventos. Então ali nos proventos vai ter uma parte de salário, vai ter bonificação, vai ter um monte de coisa, né? Então provedor vem de provento, quer dizer dinheiro. O cara cuidava da tributação, da arrecadação, tá? Então seria a estrutura do governo geral. Uma coisa importante, todos esses cargos, tanto o governador geral quanto capitão mor, provedor mor e ouvidor mor, têm que ser portugueses vindos de Portugal. Então aconteceu durante várias situações na história do Brasil de morrer alguém, ou então renunciar alguém. O governo geral renunciar aqui foi, nossa, vários. Teve até alguns triunviratos, mas enfim, isso não cai em prova, mas é interessante. Então, vai ficar sem até Portugal mandar outro. Não vai ter nenhum colono assumindo. Por mais que o cara more aqui, seja português de nascimento, mas se ele não for enviado de Portugal pelo rei, não assume, tá? Então, esses caras têm que ser portugueses. As câmaras municipais são os órgãos locais. Então, vão ter sede nas vilas e nas cidades. E, como eu falei para você, não tinha prefeito na época, né? A gente está pensando numa época aqui muito anterior ao Barão de Montesquieu escrever O Espírito das Leis, que foi o livro onde ele criou a teoria da tripartição dos poderes, em executivo, legislativo e judiciário. Então, nessa época, isso não existe. Então, o modelo aqui é um modelo que lembra muito o modelo romano, né, de ter um senado, que seria um análogo aí a um legislativo, e o chefe do senado comanda, né, governa a cidade. Então, aqui era mais ou menos assim, tinha essa Câmara Municipal. Se a gente pensar em história da América, dá para você comparar com bastante segurança em vestibular com os cabildos e ayuntamentos da América Espanhola, as câmaras municipais brasileiras. Então, os vereadores compunham a Câmara e a Câmara tinha um líder que era o juiz, né? Então, os vereadores eram homens bons. E aí está entre aspas, porque é um conceito da época, cuja definição eu vou te falar agora. De alguma forma ela está organizada aqui nos 2 itens, mas eu prefiro que você escreva o que eu vou te falar, porque vai ficar bem claro. Então, escreva o seguinte, tem que ser branco,
critérios para ser um homem bom, né? Critérios para ser considerado um homem bom e participar da Câmara Municipal. Tem que ser branco, tem que ser proprietário de escravos, e proprietário de terras. Branco, proprietário de escravos e proprietário de terras. A questão de ser branco aqui não é uma regra, porque nessa época é óbvio que ninguém vai ter terra, vai ter escravo se não for branco. Né? Alguns autores chamam de puro de mão. Puro de mão seria o sujeito que nunca exerceu um trabalho manual, porque ele tem escravos. Dando uma concepção bem ligada à cosmovisão grega romana, né, de que trabalho é só aquilo que você faz com as mãos. Beleza? E aí eu trouxe uma conclusão, isso aqui é importante se grifar, o segundo item. Excluem-se artesãos, comerciantes, negros e cristãos novos. Então destaca aí para mim, vamos com calma. Artesão e comerciante não é agricultor. Então os caras trabalham com as mãos, ou no comércio, ou produzindo artigos de artesanato. No caso do Brasil colônia em específico, essas atividades eram feitas muitas vezes, a maioria das vezes, por judeus. Só que Portugal e Espanha tinham expulsado os judeus e obrigado eles a se converterem ao cristianismo. Então, eles eram judeus em segredo. Tem vários casos, vou te contar um da minha família, minha 13ª avó, eu subi a minha genealogia, chamada Maria da Costa. Eu fui a Portugal uma vez, nos arquivos da Torre do Tombo, encontrei o processo dela na Inquisição, tem uma cópia do processo. Ela foi acusada de ser judia e ela foi julgada pela Inquisição. E aí, não sei se houve tortura ou não, mas suponho que sim. E tem um termo lavrado que ela assinou, né, dizendo que ela renunciava à fé judaica e aceitava a fé católica e, como punição, ela seria enviada para o Brasil. Então, eu tenho esse documento. Então, os portugueses que eram judeus, eles foram obrigados forçadamente a se converter ao catolicismo. É o que se chama na história judaica de marranos, judeus conversos, ou judeus que foram obrigados a se converter. Tá? Na sua prova, se aparecer como cristão novo. Então, o que seria o cristão velho? Aquele que nasceu cristão. Que é o cristão novo? Aquele que se converteu. Né? Então, era judeu e foi forçado a se converter. Então, geralmente, essa turma era comerciante e era artesã. Tá? Oi. Depende do contexto. Aqui, olha, pensando em vestibular, melhor não. Você pode argumentar de protestantismo na invasão francesa do Rio de Janeiro em 1515 e na invasão holandesa da Bahia em 1840. A nomenclatura que eles vão usar é semelhante, mas para pensar em concurso vestibular, é melhor ser